Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, queridos telespectadores da TV Justiça. É um prazer muito grande, é uma honra muito grande dar início a mais um programa Prova Final. Um programa direcionado para você que está se preparando para o futuro exame da Ordem dos Advogados do Brasil em todo esse grande país. Bem, antes de dar início ao programa, permitam-me apresentar. Meu nome é Flávio Martins e sou professor de Direito Processual Penal de várias instituições de ensino superior e também de cursos preparatórios para o exame da OAB. Nesse programa, o programa Prova Final, direcionado a estudantes que estão se preparando para o futuro exame da OAB, esse programa é dividido em 3 partes. A primeira parte desse programa é o tema do dia, em que eu vou falar para vocês sobre um dos temas mais importantes do direito processual penal. Vou expor durante vários minutos esse tema importante e que certamente cairá no exame da OAB. Num segundo momento, um tema interessante, um bloco interessante, o bloco Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil poderão fazer perguntas, poderão fazer indagações sobre exatamente o tema do programa de hoje. E ao final, para terminar o programa, o último quadro é o X da questão. Nesse quadro, nós responderemos algumas questões que já caíram no passado, que já caíram no exame da OAB, exatamente sobre o tema abordado no decorrer do programa. Tudo bem? E agora, então, como eu lhes disse, vamos para o primeiro quadro do programa de hoje. Vamos ver qual é o tema do dia? E o tema do dia do programa de hoje é exatamente competência no processo penal. Um dos temas mais importantes dentro do processo e, com certeza, um dos temas que cairá na sua prova, no seu exame da OAB. A primeira pergunta que o candidato, que o telespectador poderia fazer é: mas Flávio, o que é exatamente competência? Olha, meus amigos, nós podemos definir competência como sendo a medida da jurisdição, o limite da jurisdição. Explico melhor. Jurisdição, que nada mais é do que a possibilidade de julgar, de dizer o direito, de decidir. E todo juiz tem jurisdição, todo juiz tem essa possibilidade de julgar, de decidir. Só que o juiz não pode julgar todos os casos. Um juiz de Goiânia não pode julgar um crime que aconteceu em Manaus. Ou o juiz de Manaus não pode julgar uma separação judicial de um casal que mora em Sergipe. Portanto, existe a competência, o limite, a medida da jurisdição. E quais são as competências que nós vamos estudar no programa de hoje? Bem, a competência no processo penal, ela pode ser dividida de várias formas. A primeira competência que nós vamos estudar no programa de hoje é a competência de jurisdição, ou também chamada de competência de justiça. Pergunto para vocês, qual que é a justiça competente para julgar o crime? Qual é a justiça competente? Bem, isso depende. Vamos começar pela justiça do trabalho. Quando a justiça do trabalho poderá julgar matéria penal? Quando a justiça do trabalho julga matéria penal? Nunca. A justiça do trabalho não julga matéria penal. Até mesmo aqueles crimes relacionados à justiça do trabalho, como, por exemplo, um crime contra a organização do trabalho, ou um crime, por exemplo, de falso testemunho na justiça do trabalho, não é da competência da justiça do trabalho, é da competência da Justiça Federal. Portanto, primeiro, justiça do trabalho não julga matéria penal. E a justiça eleitoral? Justiça eleitoral julga quais crimes? Bem, a justiça eleitoral julga os crimes eleitorais mais os crimes conexos. Então veja que a justiça eleitoral, ela atrairá os crimes que lhe são conexos. Então, justiça eleitoral, lembre-se, julga os crimes eleitorais mais os conexos. E a justiça militar? Pois bem, a justiça militar, ela julga os crimes militares, mas não os conexos.
A Justiça Militar julga os crimes militares, mas não os conexos. Existe, portanto, separação. Se houver conexão entre um crime militar e um crime conexo, haverá separação. Justiça Militar julgando o crime militar e a Justiça Comum julgando o crime conexo. Não obstante, acerca da Justiça Militar, lembre-se de uma informação que não podemos nos esquecer, o exame do OAB costuma cobrar. A Justiça Militar não é competente para julgar o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Portanto, desde 1996, se o militar pratica um crime doloso contra a vida de civil, quem o julgará é o júri e não a Justiça Militar. E aí, meus amigos, uma pergunta final para falar sobre a competência de jurisdição. E a Justiça Federal? A Justiça Federal julga quais crimes? Bem, a competência está na Constituição Federal, a competência está no artigo 109. E, via de regra, os crimes contra a União são julgados pela Justiça Federal. Bem, quando eu falo crime contra a União, eu estou me referindo tanto à administração direta como à administração indireta. Por exemplo, estou falando das autarquias federais. Crime contra o INSS é de competência da Justiça Federal. Assim como também um crime praticado contra uma empresa pública federal, os Correios, a Caixa Econômica Federal, é de competência da Justiça Federal. Mas e a sociedade de economia mista? E o crime praticado contra a sociedade de economia mista também é da competência da Justiça Federal? Não, meus amigos. Crime contra a sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil ou a Petrobras, não é da competência da Justiça Federal, é da competência da Justiça Estadual. Portanto, guarde essa informação. Crime contra a autarquia, fundação e empresa pública é da Justiça Federal, mas crime contra a sociedade de economia mista é da Justiça Estadual. E alguém poderia perguntar, mas Flávio, quais são outros crimes de competência da Justiça Federal? Bem, como eu lhes disse, a competência está na Constituição Federal e tem várias hipóteses. Por exemplo, temos lá, no artigo 109 da Constituição Federal, temos crimes contra a União que engloba o crime praticado por ou contra funcionário público federal. Então, se um funcionário público pratica um crime no exercício da sua função, ou se alguém pratica um crime contra ele, é competência da Justiça Federal. Mas não é só. Temos também no artigo 109 da Constituição, o crime político é julgado pela Justiça Federal. Crime à distância. Crime à distância é aquele que acontece a conduta num país, o resultado em outro país. Crime à distância é julgado pela Justiça Federal. Mas há outras hipóteses também. Por exemplo, crime praticado a bordo de navio ou avião. Crime praticado a bordo de navio ou avião, competência da Justiça Federal. Então, se o passageiro acaba espancando a aeromoça no momento turbulento, acaba espancando a aeromoça, nesse caso é crime de competência da Justiça Federal. Há outras hipóteses também, crime contra o sistema financeiro, crime de permanência de estrangeiro, crime contra direitos indígenas e crime contra a organização do trabalho. Portanto, complemente esse programa que você está assistindo em sua casa, complemente com a leitura do artigo 109 da Constituição Federal. Tudo bem? Muito bem. Falando de competência de jurisdição, que nós acabamos de estudar, lembrando e por fim, que a competência da Justiça Estadual é remanescente, é residual. Aquilo que não é da competência da Justiça Especializada é da competência da Justiça Estadual. Vale a pena agora falar de competência hierárquica. Ou seja, qual a instância competente para julgar as mais variadas autoridades? E aí, meus queridos amigos de todo o Brasil, varia de acordo com qual autoridade que pratica um crime. Se vocês quiserem, temos